Se ele é o próprio Deus, por que que ele diz a frase, por que me abandonastes? A morte. Mas o que fez esse homem para merecer essa punição? Profanou nosso Shabat, cônsul. Você que ainda não viu os nossos vídeos, digita aí, Os Reveladores. E lá nós temos 3 vídeos, 3 podcasts que já foi gravado aqui, que tem muitas dessas explicações. Tem o primeiro, a gente faz um resumo de todo o livro. Tem a segunda que a gente fala sobre a rebelião de Lúcifer. É top a rebelião de Lúcifer, apesar de ser um assunto muito delicado de ser falado, mas tem muitos valores também que a gente pode estar acompanhando. Sábado passado sobre os mistérios de Jesus e hoje nós estamos falando sobre a paixão de Cristo, né? A crucificação de Cristo. E falando em crucificação, Ricardo, teve todos esses episódios, Jesus foi para a cruz. Tem uma parte que eu não consigo entender assim da forma mais espiritual, porque Jesus ele é o próprio Deus. Se ele é o próprio Deus, por que que ele diz a frase, Pai, por que me abandonastes? Ele fraquejou na hora de falar isso? Ele se viu como humano? O que aconteceu nessa parte? Jesus humano e o Jesus divino. E o livro vai mais além. Houve uma unificação excepcional entre Jesus humano e Jesus divino. E o livro fala que ele ainda é Jesus humano e divino, né? Irmão Jarmilson, a visão foi ensinado para mim na catequese desse tema em específico muito tempo atrás e que é ensinado em muitas religiões. Então aqui há um contraponto. No livro de Orante é mostrado uma visão de um Cristo que não tem contradições. Se a gente parar para analisar de uma maneira leiga, isso para mim é uma contradição. Exato. Você acabou de falar, um Deus, Jesus Cristo Deus, Filho de Deus eterno, Deus do paraíso. Nem o Jesus humano, heróico, forte, corajoso, em todo o discurso do Cristo, que é belo, os discursos dele, que são belos, ele sempre incentivou, discursava a respeito da coragem, para a gente sobreviver, tanto a vida material e a vida espiritual, eternamente. Então, não seria coerente olhar para um Deus, para um ser humano qualquer, que prega coragem, olhar e verificar esse apelo de um cara que é fraco. Isso com todo respeito eu estou falando, claro, né, dessa visão. Então, quando Jesus fala, e o que o livro, para elucidar isso, o que o livro fala? Quando Jesus está pregado na cruz, isso a gente vai falar um pouquinho mais sobre o momento da crucificação, mas para responder essa sua pergunta, quando Jesus está pregado na cruz, a cruz era pequena, assim, no sentido de altura, 1 metro do chão mais ou menos. Então ali havia algumas pessoas presenciando aquele momento. E note, não somente aquelas pessoas ali, mas o livro diz que todo um vasto universo estava observando aquele Deus, aquele soberano do universo sendo crucificado. E essa visão eles tiveram no total silêncio. Eles olhavam para a criatura, para a menor, como o irmão Alan acabou de falar, para a menor das criaturas para sobreviver, crucificando o maior de todos eles, percebe? Então, por exemplo, só um adendo em relação a isso para responder a sua pergunta. A crucificação, ela foi uma morte ignominiosa, horrível, horrenda, feia, e até os arqui-inimigos do Cristo, Micael, viraram o rosto quando contemplaram aquela imagem, para você ver o nível que é dessas pessoas, desses seres. Eles não conseguiam contemplar a imagem do Deus soberano sendo crucificado daquela maneira pela sua classe de seres mais baixas no universo. Então, quando Cristo fala, Deus meu, por que me abandonaste? O livro fala que Jesus jamais cogitou a possibilidade do Pai dele, amoroso, poderoso, abandonar o seu filho, no momento, principalmente em um momento desse. E nem o Cristo nos abandona nas nossas aflições. Então, Jesus não falou isso pondo em dúvida a proteção, a guarnição de Deus. Ele falou o lado humano dele, como ele era um estudante, no sentido assim de conhecer as Escrituras, ele era versado, ele tinha decorado muito das Escrituras. Então, o lado humano, já a mente dele, recitou algumas passagens das Escrituras Sagradas. O livro diz que é Salmo 20º, 21º e 22º. Se a gente conseguir separar aí, irmão Douglas, o versículo fala da Bíblia, que fala exatamente o momento que ele estava apenas e tão somente recitando o Salmo de Davi.
né? Deus meu, é só o início disso. Tá ali, ó. Deus meu, por que me abandonaste? Né? Jesus estava apenas, o lado humano, a mente humana de Jesus estava apenas recitando esse pequeno trecho, é só o começo dele também. Então, quem verificou, quem viu isso foi, e depois relatou ao apóstolo João, o soldado do centurião romano, o capitão, que depois disso ele se converteu à Irmandade que Jesus Cristo fundou naquela época. Entendeu? Então ele viu aquilo, ele viu outros, que o livro até relata, outros versículos, esses versículos que eu estou falando, é Jesus falando, recitando aquilo. Mas o que ele lembrava foi exatamente esse. Que se a gente observar pelo prisma que é ensinado, realmente é uma fraqueza, né? Se a gente observar. Por esse lado, sim, é verdade. A gente observa, cara, mas aqui ele fraquejou. Existem alguns teólogos que defendem essa tese, e defendem com veemência, de que naquele momento, inclusive eu vi essa teoria um dia desse, que naquele momento Deus haveria abandonado ele, mas momentaneamente, porque o Cristo estava sobre do seu espírito, todos os pecados da humanidade estavam sobre ele. E como Deus é santo e puro, ele não poderia estar em comunhão com o seu filho naquele momento. Então ele teria ali uma separação momentânea. Então Jesus proferiria essas palavras: Deus meu, por que me abandonaste? Mas o livro traz que jamais Deus abandonaria um filho. Jamais, jamais. Somos pecadores e Deus também não nos abandona. Imagina o seu filho primogênito, o seu filho vindo do paraíso, né? Mas aí está muito detalhado nas passagens do livro. Estou impressionado quanto à explicação. E eu me senti até motivado a ler esse texto. Por favor, cara. Vamos lá ler esse texto. Como é que está escrito no livro de Urântia? Pouco depois de 1h da tarde, em meio à escuridão que aumentava e naquela tempestade furiosa de areia, Jesus começou a ter a sua consciência humana em desvanecimento. As suas últimas palavras de misericórdia, de perdão e de conselho tinham sido ditas. O seu último desejo, a respeito de cuidar da sua mãe, havia sido expresso. Durante essa hora de proximidade da morte, a mente humana de Jesus recorreu à repetição de muitas passagens das escrituras hebraicas, particularmente os Salmos. O último pensamento consciente do Jesus humano esteve ocupado com a repetição na sua mente de trechos do livro dos Salmos, conhecidos agora como o 20º, o 21º e o 22º Salmos, que o Ricardo até mencionou agora há pouco. Embora os seus lábios frequentemente se movessem, ele estava muito fraco para proferir as palavras dessas passagens, que ele sabia de cor tão bem e que passavam pela sua mente. Umas poucas vezes apenas, aqueles que permaneciam ali captaram alguma articulação tal como: eu sei que o Senhor salvará seus ungidos, a tua mão encontrará os meus inimigos, e meu Deus, por que me abandonaste? É uma recitação de um salmo, né? Perfeito. Aqui que está interessante. Ele não sentia que o Pai o houvesse abandonado. Estava meramente recitando para a própria consciência em desvanecimento muitas das escrituras, e entre elas esse salmo. E foi simplesmente isso. E era um humano também. Estava sofrendo demais. Então, naqueles momentos de perca de consciência, fraqueza, desvanecimento, que estava indo embora já, a mente dele começou a repetir essas palavras. Assim como a gente faz hoje em dia, em momentos de angústia. Exato. Cada um faz do seu jeito, aquilo que acredita, é o que Jesus fazia também. Mas, na sua natureza divina, ele estava plenamente consciente. A minha missão foi cumprida.